Graça e paz, irmãos, amém. Gostaria de saudar a igreja com um versículo, em João capítulo 17, versículo 3. O Senhor Jesus fala que o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho, a quem Ele enviou. Amém. Maravilhoso estar na casa do Senhor, cantar louvores ao nosso Deus. A presença do Senhor santa nesse lugar. Estamos em um culto solene, pactual. O amor de Cristo nos constrange. Gostaria que os irmãos abrissem. A gente vai dar continuidade à série na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 2. Todos acharam? Vamos ao nosso Pai em oração. Somos carentes, da graça de Deus, do poder de Deus. Ó Pai, entramos em Tua santa presença, Senhor, não porque há em nós algum mérito, alguma justiça, Senhor, alguma piedade, mas por causa do Teu Filho Jesus que morreu na cruz por nós, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Tu sabes, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por não vivermos a Tua santa palavra, meu Deus. Me santifica, ó Pai, nessa manhã. Fala ao Teu povo por meio da Tua santa palavra, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja neste lugar, transformando as nossas vidas, tirando, meu Deus, aquele coração de pedra, aquele coração que não lhe conhece, ó Pai, dando-lhe novidade de vida, Senhor, levantando-nos dos mortos para uma vida centrada no Teu Santo Evangelho. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Nós rogamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a série na Carta aos Hebreus, que a gente está ensinando na casa do Senhor, eu dei o título de Cristo Jesus e a sua gloriosa aliança eterna. A gente vai ver ao decorrer da carta, se assim Deus permitir, que Cristo é o mediador da nova aliança. Nova aliança também pode ser chamada de aliança eterna. O título da mensagem de hoje, meus irmãos, é Cristo, o Rei da Glória, é superior aos anjos. Vamos ler Hebreus capítulo 5, ou capítulo 2, dos versos 5 ao 18. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo do que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome.
No meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Irmãos, o autor da carta, neste momento, após ter exortado, nos versículos de 1 a 4 do capítulo 2, os seus leitores, ele agora vai concluir a doutrina que ele vem sustentando desde o capítulo 1, versículo 4 a 5, que diz que Cristo, Filho de Deus, herdou um nome mais excelente do que os anjos. Estes são enviados para auxiliar os que hão de herdar a salvação, os anjos, conforme no versículo 14 do capítulo 1. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor de que hão de herdar a salvação? A fim de finalizar, então, irmãos, essa doutrina para o bem da alma daqueles que estavam lendo a carta, aqueles que estavam também mornos na fé, porque alguns já estavam se desviando, o apóstolo, alguns entendem que pode ser o apóstolo Paulo, o autor, vai enfatizar, então, agora nesse momento, o ofício real e sacerdotal do Filho de Deus, guiando seus leitores para a humilhação de Cristo e o seu reinado de glória e honra. Para que seus leitores não abandonassem a nova aliança, era preciso que eles soubessem que tudo está sujeito a Cristo. É Ele que é o Rei vitorioso. Para isso o autor vai buscar mostrar que Cristo é o Rei poderoso nas batalhas, um sumo sacerdote amável, um príncipe da paz, um irmão gracioso. Nesse momento eu vou mostrar a principal doutrina do dia de hoje e depois a gente vai compreendê-la por partes. O Filho de Deus é o supremo Rei eterno e o sumo sacerdote eterno. Nós iremos analisar o texto do sermão através de doutrinas secundárias para compreendermos que o autor busca revelar que o Filho é de fato superior aos anjos, mostrando tanto o nosso Redentor no seu ofício real quanto no seu ofício sacerdotal. Assim partiremos agora para a primeira doutrina. A primeira doutrina de hoje, irmãos, é que o Filho de Deus, ele é o Rei da nova terra e novos céus. Veja comigo aqui, por favor, no versículo 5 a 8. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. O versículo 5, o autor inicia o argumento apontando para o governo real. Vejam, o mundo que há de vir. Em outras passagens podemos compreender que o mundo que há de vir pode falar sobre o quê? Hebreus 11:10, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus capítulo 11, versículo 16, havia ali uma pátria superior celestial. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, vai falar que nós estamos aguardando nova terra e novos céus. A cidade de Deus, que desce de Deus, a nova Jerusalém, a cidade santa. Cristo não pode ser comparado nunca aos anjos, pois não é dado governo aos anjos. O mundo que há por vir é dado o governo ao Filho de Deus. Deus não sujeitou o mundo vindouro sobre algum anjo ou arcanjo, pelo contrário, todos os anjos e as suas hostes patentes
estão sujeitas ao domínio, ao governo do Filho de Deus. Isso se compreende quando o autor confirma dizendo no versículo 8, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Se tudo está no domínio de Cristo, logo, os anjos estão sob o seu governo real. Não há motivos para que os leitores dessa carta confiassem em anjos. O autor ele vai combatendo, desde o capítulo 1, que Cristo ele é superior aos anjos. Não há motivo para que os leitores confiassem nos anjos. Não há motivo para que os leitores cresçam que os anjos são superiores a Jesus. Pois o autor vai ensinar que Cristo é o Filho de Deus, que é Cristo quem governa aquela pátria celestial, aquela pátria que o pai Abraão estava aguardando. O Filho de Deus tem todo o domínio, irmãos. Tudo e todos estão sob o seu cetro real. O Filho de Deus é o Rei que reinará para todo sempre. Já imaginaram isso? Cristo reinará para todo sempre. Assim já dizia o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta diz, de você, Belém Efrata, me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Perceba aqui, meus irmãos, o rei que iria reinar sobre Israel, ele era desde a eternidade. O profeta está mostrando que ele não pode ser um homem qualquer. Aquele que é eterno é Deus. O próprio Deus iria se encarnar. Em Isaías capítulo 9, versículo 7, acerca do reinado do Messias diz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Haverá paz, irmãos, no reinado de Cristo. E que paz é esta? A paz da justificação, como o pastor nos ensinou mais cedo. Você que está longe de Cristo, você que não nasceu de novo, você está em inimizade contra Deus. Deus é o seu inimigo. Você deveria tremer diante da presença de Deus. Mas há uma notícia boa. Qual notícia é esta? O Evangelho da paz. Há um príncipe da paz, Cristo Jesus. Ele oferece a paz com Deus. Como? No seu sangue, na sua cruz. Nosso Senhor Jesus, ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário arrependimento. É necessário você se arrepender dos seus pecados. Há uma embaixada de paz toda vez que o ministro da nova aliança prega. Nós não pregamos a nós mesmos, é isso que o apóstolo Paulo fala. Nós pregamos a Cristo Jesus, o Rei da Glória. Nós pregamos a Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Se você não se arrepender, você receberá a justiça de Deus. Porque o que a lei diz? Não adulterarás, não matarás, não roubarás. Se você quebrar um mandamento da lei de Deus, você já é culpado. Então a justiça de Deus diz, aquele que quebrou a lei, o salário do pecado é a morte. Mas não termina aí. Graças a Deus por Jesus Cristo. Qual o dom gratuito de Deus? Cristo Jesus. A paz que é oferecida no sangue de Cristo. A propiciação dos nossos pecados. Onde a justiça de Deus é satisfeita. É somente nele. O zelo do Senhor fez isto. O governo de Cristo está sendo estendido até a sua volta. Até a sua segunda vinda. Hoje está sendo anunciado o Santo Evangelho, a santa convocação para você conhecer a Cristo, para que você veja Deus na face de quem? De Cristo. E onde é que você contempla a glória de Cristo? No seu Santo Evangelho. Mas para que você compreenda essa beleza, meu irmão, do Evangelho, a necessidade de você enxergar a sua
podridão. Você nasce morto para com Deus. Você peca constantemente. Não é uma esposa submissa, não é um marido que ama a esposa. Pelo contrário, a trata com amargura. Não é alguém submisso aos seus pastores. Não tem comprometimento com a casa de Deus. Não é um bom funcionário. Não é um bom filho. Perceba, irmãos. Quem pode chegar diante de Deus e falar, eu sou justo, eu sou santo? Ninguém. Será que eu que estou aqui, estou ministrando a vocês, sou mais santo que vocês? Eu preciso de mais graça. Para aquilo que eu prego para vocês, eu não seja reprovado. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, que ele esmurrava seu próprio corpo, ele reduzia a escravidão. Para aquilo que ele prega, ele não fosse o quê? Reprovado. Cristo é o Rei que reinará eternamente, meus irmãos. O mundo que está por vir, onde não vai ter mais pecado. Imagine, você não vai ter mais pecado. Cristo estará lá reinando para todo sempre. Não é anjo. Como é que eles poderiam estar saindo dessa aliança, comparando Cristo com alguns anjos? Não tem arcanjo, não tem principado, não tem potestade, não tem nada comparável ao seu Senhor, meu irmão. Nada. Perceba, meus irmãos, haverá paz sem fim. Você está em paz com Deus? Você confia que Cristo morreu na cruz por você? O Salmo 21, versículo de 1 a 6 diz: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois supres das bênçãos de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Irmãos, no Antigo Testamento, hoje o nosso pastor leu em Efésios capítulo 2, versículo 11, Paulo fala o quê? As alianças da promessa. Havia uma promessa de um descendente. Houve algumas alianças, pactos. E há um pacto de Deus com Davi. E havia ali uma promessa de quê? De um descendente que reinaria para todo o sempre. O sim e o amém das promessas, como Paulo fala em 2 Coríntios 1, 20, encontra o sim e o amém em quem? Nele, em Jesus. Esse rei do Salmo 21, meu irmão, perceba, longevidade para todo sempre, versículo 4. Que rei é esse que pode ser para todo sempre? Responda com a sua alma. Que rei é esse? Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para todo sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. Esse rei, no Salmo 21, ele está alegre na presença de Deus. E, em parte, era a respeito do rei Davi. Davi se alegrava na presença de Deus. Davi foi abençoado por Deus. Davi conquistou terras. Mas Davi apontava para algo maior. Davi não poderia ser esse rei. Davi adulterou. Davi mentiu. Davi matou. Davi fugiu. Davi se fingiu de louco. Estes homens não podem salvar. O único mediador tem que ser alguém que é perfeito. Alguém que seja para todo sempre. Alguém que quando você for a Ele, você será abençoado. Deus colocou esse rei para ser bênção para sempre, versículo 6. Esse rei, ele tem gozo para você. Ele tem deleite, ele tem alegria. A aplicação dos versículos de 5
ao 8, sobre que Cristo é o Rei da nova terra e dos novos céus. O Filho de Deus estará naquele trono santo, majestoso, glorioso, e reinará para todo sempre. Hoje, meu irmão, pela fé, o que é que você precisa fazer? Deleite-se nas promessas de que Cristo governará em uma terra onde não haverá mais pecados. Já imaginou? Se naquele grande dia não vai ter mais pensamentos pecaminosos. Você vai tentar, a gente tenta, aplicar Filipenses 4:8 em tudo que pensar, seja o que é respeitável, honroso, de boa fama. Às vezes a gente cai, a gente peca, vem dardos inflamados do maligno. Naquele dia você não vai ter mais esse pensamento. Cristo estará para sempre na sua mente. Deleite-se em Cristo. Se alegre nessa promessa, meu irmão, que você vai estar lá para todo sempre, contemplando aquele que está no trono eternamente. Confie na verdade que Cristo é a fonte de toda a bênção de bondade e que seu trono há graça para qualquer pecador ser salvo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que ele era o menor dentre os santos. E já na sua vida, terminando, o que é que ele diz? 1 Timóteo, que ele era o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele estava pecando? Não. Porque ele conheceu a Cristo. Porque ele estava no processo de santificação. Porque quanto mais perto e próximo do Senhor, mais você vai enxergar quem você é. Miserável pecador. Você não consegue ser salvo por suas obras. Você não consegue ser salvo pela sua fé na fé. Não, eu creio, eu acredito. Você somente é salvo por Cristo Jesus. Você somente é salvo por aquele que foi pendurado no madeiro. Por aquele que se fez maldito. Se você não for a Ele, você não será salvo. E como é que eu sei que eu sou salvo? Há uma transformação na sua vida. Você olha para trás, você não gosta mais do pecado. Você não sente mais prazer no pecado. Seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Nela você vai meditar de dia e de noite. Seu prazer está onde? Na casa de Deus. O salmista no Salmo de 84 vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Vale mais do que 1000. O pardal encontrou a tua casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei o quê? O Senhor em sua casa. Como é bom estarmos na casa de Deus. Como é bom louvarmos ao Senhor. Cristo fala contigo na sua santa palavra. Confie que Cristo é essa fonte de bênção, de bondade. Às vezes nós nos entristecemos com os outros, mas em Cristo você nunca vai se entristecer. Nele é a bondade. Cristo está em qual trono, irmãos? Que eu enfatizei. O trono da graça. Você não é digno de chegar nele. Você não é digno de se aproximar de Cristo, mas é graça. Você pode chegar nele, ao seu trono, que é graça. Você chega ao trono da graça de Cristo. Os anjos não podem fazer isso. Somente o Filho de Deus. Veja como Ele, o Filho de Deus, iluminará por sua majestade gloriosa naquele trono na Nova Jerusalém para todo sempre. Uma das passagens que eu mais amo ler é Apocalipse capítulo 1, do versículo 10, que João vai falar que no dia do Senhor ele estava na ilha de Patmos e ele teve uma visão e ele vê Cristo glorificado. E ele cai como morto. E ali Cristo é retratado como: o que mais posso falar para aqueles que vão ler essa carta? A glória que eu vi.
Olhe, vejam só o meu dia. Se parece um pouco. Mateus capítulo 17, Jesus chama 3 dos seus discípulos para subir com ele ao monte para orar. João, Tiago e Pedro. Melhor dizendo Pedro, né, que ele era o primeiro dentre os pares. Pedro, Tiago e João. E lá ele está orando e aparece Elias e Moisés, representando ali a lei e os profetas que apontavam para quem? Para Cristo. E Cristo ali é o quê? É visto em glória. Pedro, como sempre, ele toma parte, ele quer falar, ele fala, é muito bom estar aqui. Vou fazer 3 tendas. O pai diz, não, este é meu filho amado, a ele ouvi, em que me comprazo. Cristo é sublime, Cristo está acima de qualquer profeta, Cristo está acima de qualquer mediador da antiga aliança, como era Moisés. Cristo está acima de qualquer homem nesta terra. Cristo está acima dos anjos. Contudo, meus amados irmãos, de forma alguma nas Escrituras somos chamados apenas a combater os erros e as heresias, ou focar nisto. Perceba, a gente vai combater as heresias, a gente vai falar dos erros, mas nós não iremos focar nisto. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 a 7, Jesus ele fala bem da igreja de Éfeso, ele fala o quê? Vocês reprovam as obras dos nicolaítas, mas tem um contra ti o quê? Abandonou seu primeiro amor. Tem gente que prega somente sobre os erros. Está ali, veementemente falando. Mas nunca se deleita em Cristo. Fala até mal de irmãos por quem Cristo morreu. Mas não sente prazer na alma por Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele não vai demandar o seu tempo ao explicar aqui sobre os anjos. Perceba, se você ler o capítulo 1 ao 2, o que é que ele fala dos anjos? Ele cita poucas coisas. Versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele a que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Versículo 14. Os anjos são chamados de o quê? Ministradores. Os anjos estão aqui para auxílio e serviço dos santos. Quanto tempo ele dedicou aos anjos? Pouco. E ele está combatendo o quê? Os erros. Mas quanto ele dedicou a Cristo? Muito, porque o seu coração está cheio de Cristo. Não é à toa que está em sua Bíblia. O Espírito Santo encheu este homem para escrever a carta. Pelo contrário, o autor aqui, ele avançou o reino de Cristo ao anunciar que o Filho de Deus fez o quê? A propiciação dos nossos pecados. Que o Filho de Deus é o Salvador. Que Cristo morreu na cruz para trazer a vida eterna a todos que creem no seu nome. E que Cristo é o nosso primeiro amor. Portanto, à luz desse entendimento, irmãos, que devemos enfatizar a Cristo, o autor aos Hebreus irá citar o Salmo de número 8, para mostrar que Jesus é o Rei profetizado que veio em um pouco tempo ser feito menor do que os anjos, mas depois ser coroado de glória e de honra. Um ponto importante, meus irmãos, desta passagem é que o autor explica a correta interpretação do Salmo 8. Eu não vou precisar interpretar para os irmãos, ele mesmo já interpretou. Não precisamos de muito esforço para saber que isso significa as seguintes expressões. Veja comigo, por favor, versículo 7. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. O contexto do Salmo 8, sei que os irmãos já leram, a gente louva também esse salmo, é de que o rei Davi estava admirado pela grandeza de quem? De Deus, pela sua majestade. Ele começa o salmo dizendo, ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, ó Deus. Por quê? Porque colocou no céu, colocaste no céu a tua majestade. Eu imagino o rei Davi escrevendo esse salmo. De manhã ele contempla aquele sol,
De manhã ele contempla aquele sol nascendo, no pôr do sol, ele vê esse céu azul. À noite ele contempla as estrelas, a lua, ele diz: isso revela os atributos do meu Deus. Quão magnífico deve ser o meu Deus. O deleite de Davi em Deus é notório em todo o saltério, mas em especial no Salmo de número 8, vai revelar que o rei era um homem segundo o coração de Deus, que ele amava contemplar a criação do seu Criador, amava ver que ela revela o seu Deus, os seus atributos. Davi estava o quê? Cativado pela majestade divina. Davi experimentava em sua alma a grandeza, não de um rei humano. Davi era rei, Davi governava. Davi sabia que Deus criou todas as coisas, criou Adão para governar a terra, mas que depois da queda, nem os animais agora querem ser submissos aos homens. Alguns de vocês não vão conseguir domar. Tente domar um leão. Não consegue. Davi experimentava em sua alma a grandeza, não de um rei humano, como ele era, mas sim do rei divino eterno. Uma grandeza que fazia sua alma dizer: ó Senhor, Senhor nosso. Não era só também de Davi não, era do povo de Deus. Por isso que Jesus nos ensina a orar como? Pai nosso. Ore por mim, ore pelos pastores, ore pelos irmãos. Busque saber a necessidade dos santos. Adiante no Salmo 8, Davi se pergunta: por acaso um Deus tão magnífico, um Deus tão majestoso, poderoso, poderia olhar, visitar, se relacionar com os homens que são pecadores? Ele vê a majestade divina, depois ele olha para os homens. Que é o homem? Que é o homem? Que dele te lembres. Ou seja, qual a importância do homem? Davi diz que Deus deu ao homem a sua criação para governar tudo. Então o Salmo 8 ele mostra isso, um homem que vai governar tudo, que tudo está sujeito ao governo desse homem. E assim a gente entra na segunda doutrina do dia de hoje. O Filho de Deus, eu gostaria que os irmãos compreendessem, o Filho de Deus é um rei heróico. No entanto, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai analisar tal passagem como uma sombra, como um tipo, que apontava para o nosso Rei Jesus. Os pais, quando forem ensinar as crianças sobre o que é uma sombra, ou seja, que é a antiga aliança, tente mostrar para os seus filhos, né? Coloque a mão assim, coloque a luz e mostre: olha, está vendo aqui a mão de papai, de mamãe? Dá para perceber que é uma mão. Mas você não sabe se tem unha, se não tem unha, se a unha está pintada, se tem um anel, qual a cor do anel, aparentemente. Então tente mostrar a eles que o Antigo Testamento apontava para algo, era uma sombra, mas não dava para enxergar com perfeição. Então, o salmista, o autor inspirado aqui aos Hebreus, ele vai dizer que o Salmo 8 ele apontava para o nosso Rei Jesus, que seria humilhado, mas depois seria exaltado. Como é que o autor vai contemplar então essa passagem no cumprimento de Cristo? Versículo de número 9. Vemos, porém, coroados de glória e de honra aquele Jesus que fora feito por um pouco menor do que os anjos. Eu estou utilizando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel nesse momento. Então, a interpretação do Salmo 8 está no versículo 9. Ele vai dizer que Jesus fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da sua morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Continuando no Salmo 8, ele é um salmo que pode ser aplicado ao governo de um rei natural, como o rei Davi podia contemplar em si mesmo, isto é, no seu reinado em Israel. Porém, o rei Davi conquistou o seu reino através de inúmeras batalhas e guerras. Davi foi aclamado pelas mulheres que cantavam dizendo que Davi tinha matado milhares. O pacto de Deus com Davi tinha uma promessa, a aliança lá em 2 Samuel capítulo 7, versículos 13 e 14. O pacto de Deus com Davi tinha uma promessa de um rei eterno.
de um rei que jamais deixaria de assentar-se no seu trono real, de um rei que teria um reinado vitorioso, que os seus súditos alegremente o serviriam. Essas promessas, meus irmãos, elas têm de fato o seu cumprimento, o sim e o amém. Em quem? No nosso Senhor Jesus. Cristo é o cumprimento das promessas pactuais. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Rei o que? Vencedor. É o Rei o que? Vitorioso. Ele é o herói do povo de Deus. É dito sobre este Rei eterno no Salmo 24, versículo 8. Uma pregação que o pastor Porsche, ele prega nesse Salmo, e eu aconselho aos irmãos verem. No Salmo de número 24, versículo 8, há uma pergunta do salmista: quem é o Rei da Glória? Aqui é o Salmo apontando para a coroação de Cristo. Quando Cristo chega no céu, há uma pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A grande batalha, meus irmãos, a grande batalha do Filho de Deus foi em sua cruz. Ali ele estava lutando a verdadeira guerra. E ele estava o que ali, meu irmão? Conquistando, de uma vez por todas, a nossa salvação. A salvação dos seus eleitos. A salvação da sua igreja. Para que esta grande salvação acontecesse, era necessário ele ser antes humilhado. O autor vai citar neste momento que esta humilhação estava na cruz de Cristo. Ele foi feito menor do que os anjos. O que significa isso então? Que Cristo foi humilhado. Essa é a interpretação. Ele foi humilhado por causa da sua morte. Por que ele morreu? Porque era necessário ele provar a nossa morte. A paixão de Cristo começa na noite que ele foi traído. Eu gostaria que os irmãos agora meditassem na noite que Cristo foi traído. E toda vez que eu falasse aqui aos irmãos, eu gostaria que os irmãos vissem os seus pecados. Por causa dos seus pecados. Ele foi traído por causa dos seus pecados. Ele tinha acabado de dar graças, repartido o pão e oferecido o vinho. O Senhor orou sozinho no Getsemane. Nem os seus discípulos puderam se segurar uma hora de oração com ele, na sua hora mais angustiada. Eles não conseguiram orar. Jesus estava tão angustiado que ele suou sangue. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus, ele foi traído por um, negado por outro e abandonado pelo restante dos apóstolos. Jesus passou a sua noite de traição, uma noite gelada, era inverno em Israel. Ele passou essa noite sendo cuspido por causa dos seus pecados. Ele passou esse momento sendo zombado por causa dos seus pecados. Ele passou esse momento sendo espancado, sendo algemado por mãos de iníquos, de ímpios. O Rei da Glória, meu irmão. O Rei da Glória que os anjos se prostram nos céus. Ele foi zombado, ele foi cuspido, arrancaram a barba dele. Ele foi açoitado. Fizeram para ele o quê? Uma coroa. Você não está dizendo que é rei dos judeus? Eu vou fazer uma coroa aqui. Mas de espinhos. Foi cravado em sua testa. Ele não abriu a boca. Nós nos rebelamos facilmente quando alguém pisa no nosso pé. Mas Cristo não abriu a sua boca. Sim, meus irmãos, o teu Salvador foi humilhado. Sim, ele foi feito menor do que os anjos. Este é o sentido da citação do Salmo 8. A sua humilhação, a sua morte na cruz. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado. Quem?
Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós. Cristo é o herói. O que é um herói? Um herói é aquele personagem especial, né? Aquele que vai salvar os outros, aquele que aparentemente ele vai colocar sua vida em risco. É aquele que o povo vai aclamar e falar, se não fosse ele, estaríamos perdidos. Para muitos filhos, o pai é o quê? O grande herói. Meu pai, ele é forte, papai é forte. Cristo, ele é o herói do seu povo. Cristo, em sua humilhação na cruz, efetuou a tão sublime e imerecida salvação. No entanto, as Escrituras vão afirmar em Atos 2:24 que Deus ressuscitou quem? A Jesus, rompendo os grilhões da morte. Por quê? Porque era impossível que Cristo fosse retido pela morte. Romanos 1, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo foi designado como Filho de Deus, segundo o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na sua ressurreição, o Pai declara que Ele é o Filho, que Ele é o justo, que Ele não conheceu o pecado, mas teve que sofrer a nossa punição. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo de 11 a 12, podemos ver ali multidões, milhões de anjos dizendo, cantando com grande voz forte. É o louvor em espírito e em verdade dos anjos que diz que somente Cristo é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor, porque com seu sangue Ele comprou para Deus o que? Todos os eleitos. O Filho de Deus é esse rei heróico. Davi, ele foi aclamado. Davi matou milhares, 10 milhares. Quanto mais a Cristo, que é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro rei heróico. Ele não tem medo de morrer para salvar a sua noiva. Ele não tem medo de enfrentar o cálice da ira de Deus. Ele diz que iria glorificar o Pai morrendo na cruz. O Filho de Deus é o rei heróico, pois se humilhou, conheceu o pecado por nós, para nos dar a vida eterna. Algumas aplicações, irmãos. Crente, fixa a sua fé e esperança no rei que venceu a morte. Você vai morrer, meu irmão, um dia. Está achando que vai ficar aqui para sempre? E qual a sua esperança naquele momento? Que Cristo venceu a morte. Cristão, dê a glória devida ao seu rei vitorioso nas batalhas. Ele venceu aquela grande batalha da morte. Os grilhões da morte não poderiam prendê-lo.